Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos resolver as questões de Química do Enem 2025. Eu obtive a prova cinza do Enem, tá? Chegou nas minhas mãos a prova cinza, com as alternativas marcadas corretas ou incorretas, tá? Mas chegaram aqui. E para poupar a pessoa que fez a prova, eu escondi aqui, eu omiti, coloquei uma tarja branca em cima das alternativas, tá? Mas você sabe que é A, B, C, D e E para todas. Ok? Então, essa daqui é a prova cinza do Enem 2025, tá? Questão 103, tá? Bem tranquila, tá? Você tem aqui o ácido anacárdico formando o cardanol, liberando o CO2, tá? Aqui se indica aquecimento, a temperatura tem que estar entre 180 e 200 graus Celsius para você fazer esse efeito que você está vendo aqui da reação, tá? Então, o que você enxerga aqui? O que é importante que você analise? Essa parte continua igual, as mesmas quantidades, que continua igual. Aonde alterou? Alterou aqui no ácido carboxílico. Então, aqui você tinha o ácido carboxílico, aqui você não tem mais o ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico acabou virando o CO2, tá? E quando essa carboxila saiu, esse hidrogênio vem para o lugar aqui é, da carboxila, tá certo? Então, o que você perdeu aqui? Você está perdendo a carboxila, tá? A carboxila está virando o CO2, tá? Então, como eu disse, esse hidrogênio ele vem, substitui a carboxila, então aqui tem o hidrogênio. Esse hidrogênio é o hidrogênio que saiu do ácido carboxílico e aqui, isso aqui, vai acabar virando o CO2, tá certo? Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ficar com o elétron de hidrogênio e aqui vai formar a ligação dupla que a gente vai ter aqui no CO2. Tá certo? Então, uma ligação dupla CO já tem. Aí, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ficar com o elétron de hidrogênio. E aí, esse par de elétrons, né, que o elétron de hidrogênio vai ficar com um par de elétrons a mais do oxigênio. E aí, ele usa esse par de elétrons para formar a ligação dupla com o carbono. Tá? Então, o que você está perdendo aqui é a carboxila. Você está tendo aqui a descarboxilação do ácido anacárdico para se transformar no cardanol. Então, questão 104, sobre tempo de meia-vida, tá? Bem tranquila, tempo de meia-vida. Então, tempo de meia-vida de 5,3 anos, tá? Ele fala sobre o cobalto 60, que sofre esse decaimento, e que a massa inicial desse cobalto 60 que tem é 2 miligramas, tá? E aí ele quer saber quanto que vai restar após 26,5 anos. Então você pega aqui 26,5 para saber quantos períodos vão ser e divide pelo tempo de meia-vida, que são 5,3 anos. Então, fazendo essa divisão, isso aqui vai dar 5 períodos. Então, são 5 períodos. Então, ele parte de 2 miligramas. Então, ele parte de 2 miligramas. Então, passou 5,3 anos, a massa cai para 1 miligrama. Passou mais. Então, daqui para cá foi um período. Daqui para cá vão ser 2 períodos. Então, ele vai cair agora para 0,5 miligramas. Aí, que é aqui esse segundo período. Depois ele vai decair para quanto? Bom, metade de 0,5, 0,25 miligramas. Então, aqui é o terceiro período. Aí ele vai vir aqui, cair mais metade. Então, vai 0,125 gramas. Então, aqui é o quarto período. Ele vai fazer mais um decaimento aqui. Então, a metade de 0,125 vai dar 0,06 miligramas, tá? Aqui também é miligramas. Então, ó, um período de 2 para 1, mais um período de 1 para 0,5, mais um período de 0,5 para 0,25, terceiro período, mais um período de 0,25 para 0,125, que é o quarto período. A gente tem que chegar em quantos períodos? 5. Então, mais um período, ele cai aqui para 0,06. Alternativa correta, alternativa E. Tá certo? Então, bem tranquilinha também. Tipo, você deve ter feito aí questões de tempo de meia vida bem mais complicadas do que essa daqui. Ok? Então, indo para a próxima, fala aqui na questão 105. O esquema representa as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. A gente tem aqui que ele vai perguntar: dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar
Vamos focar aqui na etapa 4. Ó. As sobras servem como fertilizante. Então, a sobra que você tem aqui desse processo de biodigestão, que você vai gerar gás metano, certo? Essa sobra da etapa 4, ela ajuda a evitar o quê? Então, se você reaproveitar esse fertilizante, o que ele ajuda a evitar? Ele ajuda a evitar o quê? A bioacumulação de toxinas em plantas? Não. A eutrofização dos corpos de água? Sim. Tá? Ele ajuda a evitar que se tenha a eutrofização dos corpos de água. Ó. Destruição da camada de ozônio? Não. Camada de ozônio você tem lá os CFCs, os clorofluorocarbonos, certo? Então não tem nada a ver com isso. Ocorrência da inversão térmica também não tem nada a ver com inversão térmica. E você também aqui não tem a produção de chuva ácida. Você não vai ter aqui nem o NO2, nem o derivados de enxofre sendo liberados na atmosfera. Então, você não tem esse problema aqui, tá? Então, as sobras servem como fertilizante e esse fertilizante ele ajuda o quê? A eutrofização dos corpos de água, tá? Nenhuma das outras faz sentido, então a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá certo? Então essa é a prova cinza do Enem 2025. Então, mais uma tranquila. Essa daqui também era que eu bati o olho, eu já sabia qual era a resposta, tá? Ele fala de termonuclear. Ele fala que um problema se você não, se você tiver algum problema que se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar a poluição térmica. Ele está falando de poluição térmica, não tem nada a ver com pH, tá? Não tem nada a ver com liberação de gás poluentes, nem de contaminação por combustíveis, nem liberação de elementos radioativos, tá? Aqui vai ser a alternativa E. Por quê? Se você tem um problema, se ele está funcionando de forma eficiente, essa troca de calor, o que vai acontecer? Você vai jogar água quente no rio. E se você jogar água quente no rio, o que você faz? Se você aquece a água, você já aqueceu a água em casa e quando você começa a aquecer a água, começa a borbulhar. O que é aquilo? É o oxigênio que está dissolvido na água sendo liberado para a atmosfera. Então, você diminui a solubilidade de oxigênio, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, tá certo? Então, ele não fala nada sobre pH, sobre gases poluentes, tá certo? Nem contaminação por combustível, nem liberação de elemento radioativo, tá? O problema aqui é a temperatura. Então, se isso não funciona direito, se esse trocador de calor não funciona direito, a hora que, se o condensador falhar, se ele não funcionar direito, essa água aqui ela vai ser despejada na água do ecossistema aquático. E aí, você vai aquecer essa água, e aí quando você aquecer essa água, você vai ter a diminuição da solubilidade de oxigênio, e aí os peixes podem vir a morrer, dependendo da temperatura que essa água for jogada novamente nesse ecossistema aquático. Também, questão bem simplesinha, tá? Sem segredo, tá? Essa daqui também bem tranquila, tá? O que é importante aqui? Que ele trata o nitrogênio como AZ, tá? Que é o azoteto. Antigamente o nitrogênio era chamado de azoteto, tá? Por isso que eles usam o AZ aqui. Então, ó, aqui ele fala, ó, ele te dá a dica aqui, ó, o nitrato de sódio é representado assim, NaAzO3, ou seja, o nitrogênio era o azoteto, né? Que como é que a gente escreve esse cara aqui atualmente? NaNO3. Então, ó, continua igual ao sódio. Continua igual, só que a representação do número era em cima, né? Você vê que todas aqui são representadas os números em cima. Só que onde está o N, que a gente usa agora, antes o nitrogênio era substituído por AZ, ó. E ele te dá aqui, ó, monóxido de nitrogênio. Ele coloca o oxigênio, só que não coloca o nitrogênio, ele coloca o AZ. Então era só você relacionar isso aqui, ó, tá? Ó, AzO, tá? Então, ó, você vê que aqui é o ácido sulfídrico. Você vê que o 2 e o 3 estão em cima. Aqui é o ácido sulfúrico. Você vê que o 2 e o 4 estão em cima. Aqui é o cloreto de magnésio. Você vê que o 2 aqui, que é o índice aqui do cloro, né, que é da carga do magnésio, que por isso que você, como a magnésio é 2 mais, então e o cloreto é menos 1, você precisa de dois cloretos para neutralizar o magnésio. Porque você tem duas cargas negativas cancelando uma carga 2 mais, tá certo? Então, bem tranquilinha essa questão. Você tinha que saber, ele pergunta sobre quem? Sobre o ácido nítrico. Então, H, o ácido continua, só que aqui tem que ser a Z, né? E aí, você tem aqui o 3. Então, como está aparecendo em cima o número, o 3 tem que aparecer aqui em cima. Então, fica HAZO3 e o cloreto de cálcio. Então, fica CaO3.
Cl2, tá? Ó, aqui ele te deu uma dica grande aqui, ó, uma ajuda grande, ó. Aqui é o cloreto de magnésio. Ele só tá trocando o magnésio pelo cálcio. Lembra que os dois são do grupo 2 da tabela periódica, da família dos alcalinos terrosos. Então, na tabela periódica você tem o magnésio, embaixo do magnésio está o cálcio. Então, esses dois caras têm carga 2+. Então, você tem que procurar HaZO3, HaZO3 e CaCl2. Alternativa correta, alternativa A, tá certo? Ó, ele coloca aqui o 3 no lugar errado, ó. São 3 oxigênios, tá? Então, ele te dá a dica aqui, ó. Ele pede sobre o ácido nítrico, ó. Relaciona aqui o nitrato, aqui é o ácido nítrico. Então, bem tranquilinha essa questão também, certo? Por enquanto, tá de boa. Mais uma aqui, tá? Tem a ver com reação orgânica. Então, lembra que o álcool primário ele pode ser oxidado ao aldeído ou ácido carboxílico. Aqui ele já tá te falando que é um álcool secundário, ó. Um álcool secundário. Bom, a gente sabe que álcool secundário ele pode ser oxidado a acetona. E ele te fala isso aqui, tá? Ele foi oxidado e dá origem à cânfora que tem uma acetona. Então, onde vai ser oxidado? Esse aqui vai ser oxidado, tá? Então, a única modificação que vai acontecer nessa molécula vai ser, tá? Lembrando que aqui tem um hidrogênio, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Então, lembrando que aqui tem um hidrogênio, porque o carbono faz 4 ligações, tá? Então, aqui, nesse estado, eu tenho aqui um hidrogênio, tem mais um hidrogênio aqui. Quando isso aqui for virar uma acetona, esse hidrogênio vai sair fora, tá? E esse hidrogênio aqui também vai sair fora. E aí vai aparecer uma ligação dupla aqui. E aí, quando isso aqui virar a cânfora, qual vai ser a fórmula molecular? Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Vamos contar os carbonos primeiro. Então, 1, 2, 3. Aí aqui é um ciclo com 6, ó. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, mais um carbono 10. Tá certo? Então, tenho aqui 10 carbonos. Então, a gente elimina essa e já elimina essa. Aí, a gente sabe que tem só um oxigênio, ó. Então, a gente já sabe qual que é a alternativa correta, só parando aqui, ó. Não preciso nem contar os hidrogênios, que eu já sei o que vai ser aqui a alternativa correta, tá? Mas se você quiser contar, tá? Que você vai ter, você lembra que você perdeu esse cara aqui, é que apareceu uma ligação dupla. E aqui, como agora você tem a ligação dupla, o hidrogênio que tinha aqui não tem mais. Então, você tem aqui 3, 6, aí 7, 8, 9, 10, aí 11, 12, 13, 14, 15 e um aqui 16. Então, bate certinho a alternativa correta, alternativa C, tá certo? Então, ele relaciona aqui a parte de reações orgânicas, mas bem tranquilo, ele está te falando, né? Quem que daqui pode virar uma acetona? Só pode ser aqui onde você tem o oxigênio. Então, a única parte onde pode virar uma acetona é onde nós temos a hidroxila, tá? Então, a gente sabe que não é todo mundo que vê a parte de reação no ensino médio, a grandíssima maioria não vê, tá? Mas eles cobraram aqui e você podia ter uma ideia que a única parte onde pode virar uma função cetona é aqui onde tem essa hidroxila, tá certo? Então aqui é um álcool secundário, ele fala lá, ó, esse álcool aqui, ó, ele tá entre dois átomos de carbono, tá? Então esse carbono da hidroxila tá entre dois átomos de carbono. Então, como eu disse, né, o álcool primário ele pode ser oxidado ao aldeído, pode ser oxidado ao ácido carboxílico, o álcool secundário pode ser oxidado à acetona e álcool terciário não reage, ok? Então, uma questãozinha também, tipo, não é tranquila, mas a gente sabe que a grande maioria acaba não entrando nesse assunto, tá? Se ele tivesse pedido a fórmula só molecular do borneol, era mais tranquilo. A única diferença é que aqui ia ter 18 hidrogênios, tá? Porque quando ele vira aqui a função cetona, ele perde 2 hidrogênios aqui, então seria H18. Seria a única modificação, tá? Mas ele está cobrando a parte de reação, então provavelmente, né, tipo, alguém que tenha estudado por fora, que estuda em colégio público, por exemplo, ou mesmo colégio particular, que acaba não vendo isso, talvez se estudou por fora consiga resolver essa questão. Senão, a maioria vai no chute mesmo, certo? Ou vai pela lógica, tá? Então, a hora que eu bati o olho aqui também, ó, dimetilamina. Dimetilamina, o que a gente sabe? Que as aminas são as bases orgânicas, tá? Então, as aminas são as bases orgânicas. E aí, só de olhar para a alternativa, ó, aqui é água, aqui é óleo, aqui é sal e aqui é outro sal. Então,
Quem que seria o contrário das bases? Seria o ácido, que é o vinagre, que seria o ácido acético ou o ácido etanóico. Então, aqui a alternativa correta, a alternativa B, sem dúvida nenhuma. Então, ele vai falar, dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar o problema de quê? Então, as aminas têm elevada toxidez, taranã. Essa substância espalhou por uma rodovia, então, se espalhou por uma rodovia e você quer neutralizar a amina, quem que você vai usar? Você vai usar vinagre. Tá? Já vi questões de ensino médio, tipo mesmo eu já até comentei em aula, quando a gente entra na parte de aminas, que se você mexe com o peixe, por exemplo, sua mão está fedendo a peixe, como você vai tirar esse cheiro de peixe? Tá? Você vai passar vinagre na mão, você passa limão, mas você precisa de um ácido orgânico, tá? Porque são ácidos fracos, para tirar o cheiro das aminas, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, das aminas lá que tem o odor de peixe, por exemplo, tá? Então você vai usar um ácido fraco, um ácido orgânico, né? Que nesse caso aqui a única opção é o vinagre. Por exemplo, as outras não faz sentido. Você lavar a mão com água não adianta nada. Você passa óleo, também não. Sal de cozinha, também não. E bicarbonato de sódio também não. Tá certo? Então, a única aqui que vai ao contrário, porque o vinagre é o ácido, que é o que neutraliza a base. Então, você resolve esse problema. Tá certo? Então, vamos lá. Logo a gente entra nas de cálculo aqui. Então, vamos fazer uma de cálculo agora. Aí, acho que as duas próximas também são de cálculo, tá? Então, ele fala aqui sobre o nióbio, tá? Da massa molar dele. Então, ele dá a massa molar aqui do nióbio, tá? E ele vai fazer uma relação do nióbio com o alumínio. Então, ele dá a massa molar do alumínio. Então, ele fala o processo utilizado na produção de nióbio é a redução aluminotérmica do pentóxido de dinióbio, com excesso de 10% de alumínio. Tá? E ele vai falar aqui, uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio, então ele estimou a massa de alumínio para produzir 9,3 kg de nióbio. Então imagina que um cliente pediu 9,3 kg de nióbio, algum cliente pediu isso aqui. Então quanto de alumínio você precisa para produzir essas 9,3 kg de nióbio? Tá? Ele fala nas condições descritas, então esse 10% aqui a gente vai usar depois, tá? Para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%. Então, você tem lá o rendimento de 100% dessa reação. A gente vai fazer daqui a pouco uma outra que tem um rendimento de 80%. Tá? Então, ele quer saber aqui a massa do alumínio em quilograma. Então, vamos lá. Que a gente sabe que aqui eu só preciso relacionar esses dois, a equação já está balanceada. Eu sei que 10 de alumínio estão relacionadas com 6 de nióbio. Certo? Aí, aqui, o alumínio é 27 gramas, só que são 10, então aqui vai dar 270 gramas. E aqui o nióbio é 6 vezes a massa molar do nióbio é 93. Por que eu não estou multiplicando? Porque aqui, ó, ele pede 9,3 kg de nióbio. Então, como aqui vai ser 9,3 kg de nióbio, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse 93, tá? E aí eu consigo cancelar. Então, eu vou manter aqui 6 vezes 93, tá? Aqui eu já multipliquei, 27 vezes 10. Mas aqui, ó, é 93 e aqui é 9,3. Então, eu já faço uma jogada aqui para facilitar a conta. Então, ao invés de jogar 9,3 kg, o que eu vou jogar? Eu vou jogar 9.300 gramas. Então, 9,3 kg são 9.300 gramas. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse 93, eu simplifico esse 93. Aí eu mantenho, eu jogo esse 270 aqui para baixo ainda, tá? Eu mantenho ele aqui, eu vim trabalhando com isso aqui para ficar, ó. Aí o que eu vou fazer aqui? Então, vou fazer essa relação. Esse cara tem que jogar aqui, tá? Esse cara eu vou jogar ele aqui para fazer a multiplicação em cruz. Então, eu vou achar um x aqui. O que eu vou fazer aqui? Tipo, 93 cancelo com esse 93. Sobrou dois zeros ainda, então aqui sobrou 100, tá? Então, o x vai ficar 270 vezes 100, tá certo? Dividido por 6. Então, isso aqui vai me dar, deixa eu fazer a continha aqui, 270 vezes 100 dividido por 6 vai me dar 4.500 4.500 gramas de alumínio. Só que como aqui está em quilograma, vou passar para quilograma. Tá? Então, vou passar aqui para quilograma, que vai dar 4,5 quilogramas. Então, x é igual a 4,5
quilogramas. Aí se eu pôr 4,5, 4,5. Só que não, tá? Aqui, ó, ele fala que tem que ter um excesso de 10% de alumínio. Então, vamos chamar esse cara aqui, ó, esses 4,5 quilogramas, de 90%. Então, 4,5 quilogramas são 90%. Então, 100%, que eu preciso colocar 10% a mais, ó, eu estou colocando 10% a mais. Então, o que eu vou colocar aqui? Um Y. Aí, posso cortar esse zero com esse zero. Então, aqui, Y vai ser... Então, 4,5 vezes 10 dividido por 9, isso aqui vai me dar 5 quilogramas. Tá? Então, esses 4,5 é o que eu preciso se fosse a proporção 1 para 1. Só que ele fala aqui no texto, tá, que você tem que ter um excesso de 10%. Então, esse valor que a gente achou, a gente precisa colocar mais 10% em cima desse valor. Então, isso aqui me dá 5 quilogramas. Tá certo? Então, questãozinha, tá? Talvez essa daqui seja a mais sorrateira que tem aqui na provinha do Enem. Essa daqui bem tranquila, tá? Já resolvi questão da FUVEST sobre esse tema de escurecimento da prata, tá? Então, aqui no canal tem questões sobre esse tema de escurecimento da prata em outros vestibulares, tá certo? Coisa bem típica, acho que tem mais de uma questão da FUVEST que fala sobre escurecimento da prata, tá? Então, ele vai aqui dar 3 equações, tá? Dá os potenciais de redução, ó. Os elétrons estão do lado dos reagentes, então são potenciais de redução, tá? Ele fala que ele quer saber o quê? Os valores das diferenças de potenciais. Então eu vou ter que usar duas equações e duas equações, mais uma que representa o escurecimento da prata. Então a gente vai fazer primeiro a reação do escurecimento, e com isso a gente já vai chegar na alternativa correta, tá? Não precisava nem fazer do clareamento. Então, do escurecimento. Então, para escurecer a prata, o que significa? Que ela está sofrendo uma reação química, ela está deixando de ser prata, ela está formando o sulfeto de prata. Então eu tenho que inverter essa reação, tá? Porque aqui é a prata, só que a prata escurece quando ela reage com o enxofre, e aí ela forma sulfeto de prata. Então essa reação tem que ser invertida. Então aqui eu vou ter, tá? 2 de Ag, tá? Mais o sulfeto, me formando Ag2S, mais 2 elétrons, tá? E o potencial eu coloco ele positivo, 0,69 volts, tá? Vamos dar uma andada aqui para eu ter um espacinho extra aqui para trabalhar. Então, deixa eu achar o mouse aqui. Então, aqui é 0,69 volts, tá? Só que ele fica positivo, ó. Eu inverti a equação porque a prata tem que estar escurecendo. Então, aqui, ó, a prata está escurecendo, ó. Ela formou sulfeto de prata. E aí, com quem que ela faz isso aí? Ela reage com o ar. Então, a outra equação é a equação do ar, tá? Então, aqui eu vou ter O2 mais 4 de H+, mais 4 elétrons, tá? Mais 4 elétrons, me dando 2 águas. E aí, o potencial é mais 1,23 volts, tá? Aí, eu vou somar 1,23 com 0,69, vai me dar 1,92. E aí, ó, só uma tem 1,92, ó. Já sei que a alternativa correta é a alternativa B, tá? Então, aqui você tinha que fazer o quê ainda? Nem precisava, você está fazendo uma prova de primeira fase, mas o que você teria que fazer aqui? Tá? Depois, com o tempo, eu vou resolver essa questão passo a passo no canal. E essa aqui eu fico 20, 30 minutos para resolver a questão, porque eu faço detalhado. Mas aqui você teria que multiplicar toda essa equação por 2. Que aí aqui fica 4, aqui fica 2, aqui fica 2, e aqui vai ficar 4. Para eu cancelar elétron com elétron. Tá? Aí quem que sobrou? Sobrou a prata, sobrou o sulfeto, sobrou aqui oxigênio, sobrou H+, e aqui sobrou esse cara e sobrou esse cara. O que a gente importa é chegar nisso aqui. Mas vamos fazer a do clareamento também. O clareamento, o que significa fazer o clareamento? Ele explica aqui que você vai usar o papel alumínio, tá? Então, o alumínio é o seu reagente. Você tem que inverter essa reação. Então, eu vou inverter aqui, tá? Vou inverter a equação do alumínio, até porque o menor potencial, como isso acontece de forma espontânea, você recupera ela de forma espontânea, colocando com alumínio. Por quê? Porque o alumínio tem um potencial de redução menor do que o da prata. Então, a reação do alumínio ela é invertida, tá certo? Então, aqui vai ficar Al, alumínio sólido, virando Al3+, mais 3 elétrons. E aí, agora sim, eu estou recuperando a prata. Então, a prata tem que estar do lado do produto. Então, aqui vai ficar Ag
2s mais 2 elétrons, formando duas pratas, ó, a prata foi recuperada, tá? A prata tá sozinha, ó, ela virou prata metálica de novo, mais o sulfeto, certo? E aí você tem aqui, ó, você inverteu a do alumínio, então esse aqui ficou mais 1,68 volts, e aqui você manteve o menos 0,69 da equação da prata. Então, 1,68 menos 0,69 vai dar 0,99 volts, como a gente confirma aqui. Mas vocês viram que só fazendo a primeira você já chegava na alternativa correta, tá? Então, questãozinha tranquila também se você se preparou para o vestibular, fazendo questões de vestibulares que tem questões um pouco de nível superior às questões do Enem, como por exemplo a FUVEST, tá certo? Que é o que eu sempre recomendo. Se você está estudando para o Enem, estude para o Enem com questões da FUVEST, algumas da Unicamp, porque aí você vai abrindo, né, a sua visão e você vai explorando outros conceitos de forma mais aprofundada, tá certo? Vou fazer mais uma de cálculo aqui. Então, ele dá algumas condições aqui, tá? Ele me dá aqui temperatura em Kelvin, me dá pressão, me dá volume, tá? Aí ele fala sobre bicarbonato de amônio, que é o fermento aqui que ele está falando, né? O chefe de cozinha, cozimento do bolo, precisa usar um fermento químico, tá? Que é o hidrogenocarbonato de amônio. Aí ele fala aqui, sobre aquecimento degrada, formando amônia, CO2 e água, todos na forma gasosa, ó. Aqui que está o detalhe dessa questão. Em três gases distintos, que são responsáveis pelo crescimento do bolo. A decomposição ocorre conforme a equação química apresentada, ó, e aqui tem um rendimento de 80%. Tá? Considere que a mistura dos gases se comporta como um gás ideal nas condições do cozimento utilizadas no chefe. Então, ele dá a massa molar do bicarbonato de amônio, ele dá o R, que é a constante dos gases, porque como a pressão aqui está em atm, esse daqui é o valor da constante quando a pressão também está em atm. Tá certo? Então, o que ele quer saber? A massa em grama de bicarbonato de amônio deve utilizar é mais próxima de. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui o NH4HCO3, que é o bicarbonato de amônio, formando amônia, formando CO2 e formando água. Todos gases, tá? Então, o que você tem aqui? O que eu vou achar? Eu vou achar aqui o volume total de gás, certo? Então, o volume total tem que ser 4 litros, tá certo? Então, a minha relação aqui eu consigo fazer o quê? Bom, se eu tenho pressão, se eu tenho temperatura, e se eu tenho o número de mols, por que o número de mols? Porque aqui é 1 mol, aqui é 1 mol e aqui é 1 mol. Então, o volume total aqui é um volume de 3 mols que eu gero de produto, tá? Então, eu tenho lá, eu quero saber o volume, porque depois eu faço a relação com esses 4 litros. Então, o que eu tenho? Que V é igual NRT sobre P. Como a pressão é 1, estamos de boa. Vamos dividir por nada. Pressão é 1, dividiria por 1, tá? Então, isso aqui vai ficar quantos? 3 mols vezes 0,082 vezes 453 Kelvin, ó. Ele ainda foi camarada, né? Não deu em Celsius para você lembrar que tinha que transformar para Kelvin, ele já deu em Kelvin, o equivalente, tá? Então, 453, aí dividido por 1. Isso aqui vai me dar 111, aproximadamente 111 litros, tá certo? Aí o que eu sei? Eu sei que agora eu vou pegar esse cara aqui, vou fazer uma relação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou fazer uma relação com 4 litros, tá? Então, eu sei que, vou colocar aqui, NH4HCO3 está relacionado com o produto. A gente colocar os 3 gases, já vai escrever produto. Então, o que eu sei aqui? Que 111 litros estão relacionados com quanto? Com 79 gramas. Como ele quer massa em gramas, eu coloco aqui 79 gramas. Então, 4 litros, que é o que eu preciso, quantas gramas aqui eu vou colocar? Viu que simples? Eu coloco aqui um x, tá? Coloco aqui um x. Aí, fazendo essa multiplicação e dividindo por 111, esse x ele vai valer quanto? Esse x vai valer aqui, eu já fiz, vai me dar 2,8 gramas, tá?
2,8 gramas. Aí você vem aqui, não tem 2,8. Você fala, mais próxima, coloca 2,3. Não, a gente vai chegar no valor exato. Por quê? Porque isso que a gente obteve é 80%. Então, 100%, ele quer saber a massa que deve utilizar. O rendimento desse processo é 80%. Só que a gente está partindo do valor que ela precisa. Então, esse valor que a gente obteve é o valor real. Tá? Então, esses 80% é só 2,8 gramas. Então, aqui ele quer saber quanto que ela tem que colocar para depois os 80% me produzir 4 litros. Tá certo? Então, essa é a pegada. Então, ela sabe que essa reação ele rende 80%. Então, ela tem que colocar uma quantidade a mais para que esses 80% me gere 4 litros. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Uma questão típica de rendimento. Se você estudou rendimento, é uma questão típica de rendimento. O que você vai fazer aqui agora? Então, como eu quero a resposta em gramas, eu deixo a gramas aqui. 2,8 gramas é 80%. Então, 100% vai me dar quanto? Tá? Então, fazendo aqui e dividindo por 8, isso aqui vai me dar 3,5 gramas. Tá? 3,5 gramas. Então, você chega aqui na alternativa correta, alternativa B. Tá certo? Então, vou fazer mais uma aqui. Então, aqui de princípio de Le Chatelier. Então, eu falei para alguns alunos meus estudarem princípio de Le Chatelier, tá certo? A gente fez uma revisão sobre princípio de Le Chatelier essa semana, tá? Mas o que é importante aqui, ó? Ele quer aumentar o rendimento desse cara. Ele quer produzir tetracloreto de titânio. E ele fala que o ΔH é mais 175 kJ por mol. Ou seja, esse ΔH aqui é positivo, então a reação é endotérmica. A reação é endo. Então, vamos ver algumas coisas aqui, ó. Aqui é sólido, aqui é gás. Aqui é gás e aqui é gás. Então, para eu favorecer a produção desse cara, o que eu tenho que fazer? Aumentar a pressão total do sistema. Aqui, ó, como eu tenho 2 mol de gás desse lado e 2 mol de gás desse lado, tá? Aqui não aparece, quando não aparece nada é 1. Então, eu tenho 1 mol de gás aqui e 1 mol de gás aqui. Então, como os dois lados têm o mesmo número de mols de gás, então, eu mexer na pressão, ou aumentar ou diminuir, eu não desloco o equilíbrio. Agora, diminuir a temperatura. Se essa reação aqui no sentido direto ela é endotérmica, ou seja, ela precisa de calor, se eu diminuir a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado do reagente. Então, tá fora. Aumentar a pressão parcial de O2. Aumentar a pressão parcial ou adicionar ou relacionar com a concentração é a mesma coisa. Tá? Então, como é que é gás? Ele está falando que se eu aumentar a pressão parcial, ou seja, se eu aumentar a concentração, é sinônimo. Então, se eu aumentar a concentração de CO2, ou se eu aumentar a pressão parcial de CO2, se eu adiciono de um lado, eu desloco para o outro. Então, essa daqui está fora. Agora, se eu aumentar a pressão de Cl2, aí sim, ó, se eu aumentar a pressão, se eu adiciono desse lado, eu desloco para o outro. E aí favoreço a produção de TiCl4. Então, a alternativa correta, alternativa D. Tá certo? E ele fala aqui, variando a quantidade de TiO2. Mas variando, é para mais ou para menos? Tá? Porque se ele adicionar, né, e esse cara aqui é um sólido, então ele nem vai participar da reação. Você tem que mexer aqui no gás. Tá? Por isso que ele fala sobre aumento ou diminuição da pressão parcial, porque esses caras aqui são gasosos. Lembra que o sólido ele não interfere no equilíbrio sólido. Eu tinha comentado com os meus alunos também essa semana sobre isso. Os professores de vocês também devem repetir isso várias vezes, que o sólido não participa da reação. Tá certo? Estamos quase acabando. Ó. Tá? Questão 127. Tá? O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha e à economia das regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento de esgoto geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar o óleo e a água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço, então você tem uma malha de aço, com uma sequência de camadas. Então, a malha de aço aqui, ele quer saber, na utilização desse dispositivo, a retenção do óleo ocorre aonde? Com certeza não é na malha de aço, tá? Em uma sequência de camadas. Se fosse só na malha de aço, não precisava ter essas camadas aqui. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva, tá? Então, a camada é um polímero de carga positiva, ó. Aqui o nitrogênio está fazendo 4 ligações, tá? Aqui é um polímero de carga positiva, tá
tá certo? Então você tem aqui polímero de carga positiva. A segunda é composta por nanopartículas de sílica, tá? Então você tem a sílica que é polar, então provavelmente não vai ser aí. A terceira camada é formada pelo mesmo polímero, então o polímero que você tem aqui. Só que um está na camada superior e outro está na camada inferior. E a última é um surfactante, né? O que faz o surfactante? O detergente é um surfactante, né? Ele faz com que os dois aí entrem em contato, por exemplo, a água e o óleo, ele faz com que eles consigam interagir, tá certo? Então, a alternativa vai ser o surfactante, tá certo? Porque se você está falando de óleo, aqui é carga positiva. Então, você tem carga, o óleo não vai ser afetado. E aqui você está mostrando que você tem aqui a nanopartícula, né? E aqui está mostrando que tem uma carga negativa, tá? Nanopartícula de sílica aqui parece que tem a indicação da carga negativa, tá? Para ficar positivo, negativo, positivo. Então, aonde aqui a utilização desse dispositivo, a retenção do óleo corre aonde? Onde que o óleo vai ficar retido? O óleo vai ficar retido aqui no surfactante, tá? Lembra do detergente, né? Detergente é um surfactante. O que o surfactante faz, ele quebra a tensão superficial da água, né? Então, por isso que é surfactante, é relacionado com a tensão superficial, tá? Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa A, certo? Vamos lá. Isso daqui bem tranquila também de química orgânica, tá? Sobre solubilidade, tipo, bem, era certeza que cai uma dessa. Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos? Qual desse é mais solúvel em água? Então, aqui eu tenho duas hidroxilas. Aqui eu tenho uma hidroxila, tá? Aqui eu não tenho uma hidroxila, aqui eu tenho uma carbonila, mas dá uma certa polaridade, tá certo? Não é tão polar que nem a hidroxila, mas você tem uma polaridade, mas também é baixa, tá? Aqui você só tem uma hidroxila, aqui você tem duas hidroxilas, e aqui no estriol você tem três hidroxilas. Onde você tem mais grupos oxigênio, tá? Tenho mais grupos oxigênios no estriol. Então, a alternativa correta, alternativa B, certo? Também bem tranquila essa aqui, tá? Aqui, por exemplo, né? Com água, esses caras podem fazer ligação de hidrogênio, tá? Mesma coisa, você tem lá acetona. Você prende lá, acetona. Entre cetonas, né? Aqui a interação que você tem, como você não tem aqui o OH, você não tem hidroxila com oxigênio, não faz ligação de hidrogênio. Mas aqui você tem uma polaridade, você tem uma interação aqui de polo ou de polo permanente de polo permanente. Então, como aqui você não tem hidroxila, a interação é essa, de polo permanente de polo permanente. Então, entre moléculas de cetona, elas não formam ligação de hidrogênio, mas com água elas formam ligação de hidrogênio, tá? Então, onde eu tenho hidroxila aqui, a polaridade é bem maior. Então, aqui eu tenho três hidroxilas. Então, a alternativa correta aqui é o estriol. Certo? Vamos lá, estamos quase terminando. Aqui também, carvão ativado, o que ele está mostrando? Que ele tem uma área interna. Ele é aberto, né? Ele tem aqui aberturas. E essas aberturas que retêm, por exemplo, malodores, tá? Nem sei o que ele fala aqui, tá? Mas o carvão ativado, você coloca lá, por exemplo, carvão ativado na geladeira, por exemplo, para quê? Para tirar o cheiro de comida que está mais tempo na geladeira, né? Você diminui ou você tenta eliminar o odor com carvão ativado. Por quê? Porque ele tem aqui uma maior, como ele tem aqui aberturas, ele tem uma área superficial maior. Então, aqui a alternativa que fala sobre isso é a alternativa D, tá certo? Então, ele está mostrando aqui que você tem aberturas, tá? Então, se você tem aberturas, então imagina aqui, só tem partícula aqui em volta, mas só fica em volta. Aqui não, ela fica em volta, mas em vez de ela preencher só aqui, ela vai preencher tudo lá dentro, ó. Ela vai vir tudo aqui para dentro. Então, ó, em vez de preencher só aqui, na superfície, como tem abertura, olha quanta partícula cabe, acomoda aqui dentro, do que só se fosse aqui na superfície. Então, se você procurar esse trecho aqui, vamos supor que esse trecho aqui é um trecho aqui. Então, imagina que você tem uma quantidade de moléculas absorvidas nesse trecho. Só que como esse mesmo comprimento aqui de arco de trecho, ele é aberto, então cabe muito mais partículas nessas aberturas do que se ela não tem aberturas. Então, está relacionado com a área superficial, tá certo? E agora vindo para a última, tá? Que também é bem tranquila, tá? A gente fala bastante sobre isso, como que faz aí o catalisador, como que age, né? O catalisador ele diminui a energia de ativação,
tá? Então, até a questão que está programada para sair amanhã, né, na segunda-feira, é uma questão do ITA, que justamente trata sobre energia de ativação e a presença de catalisador, tá certo? Que eu vou deixar até aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Falar, é questão do ITA, não vou nem olhar. Aí que você se engana, você tem que pegar essas questões mais difíceis para estar preparado para qualquer coisa que apareça para você. Se você falar, não vou estudar do ITA, não vou pegar a questão do ITA, não vou pegar a questão de tais vestibulares, que são mais difíceis, não vai, a do Enem não vai ser igual, não vai ser igual. Mas você vai estar se preparando para caso ocorra, caso apareça alguma questão que é mais complicada, tá? Então ele fala aqui, ó, a linha contínua representa o avanço de uma reação sem na ausência de enzima. E qual que é a função da enzima? A enzima age como catalisadores. Então, aqui seria sem catalisador e a linha pontilhada é com catalisador, porque é na presença de enzima. Então, o que é a presença de enzima? É a linha pontilhada. Então, eu tenho aqui sem o catalisador, a coenzima ela vai ter que estar menor. Aonde isso acontece? A pontilhada estando menor do que a contínua. Aqui não, aqui não, aqui está ao contrário, e aqui não. Aqui, ó. Alternativa aqui é A, aqui é B, aqui eu acho que é alternativa C, tá? Porque eu copiei A, depois eu peguei a B e a C, depois eu peguei a D e a E. Então, justamente aqui é a alternativa C, ó. A linha pontilhada é na presença de enzima. A enzima é um catalisador natural. Então, a enzima ela diminui a energia de ativação, ó. Então, você diminui a energia de ativação. Enquanto que sem a enzima, a energia de ativação é maior, ó. Então, essa é a função do catalisador. Então, também bem tranquila, você fez questões aí sobre essa parte de catalisador várias e várias e várias vezes. Certo? Então, questãozinha do Enem, tem duas questõezinhas aí, ou três, que são mais chatinhas, tá? Eu acho que essa questão aqui do surfactante, essa daqui é fácil, tá? Essa daqui também é fácil. Essa do surfactante é um pouco chatinha, tá? Você tinha que lembrar de algumas coisas para conseguir fazer, tá? Essa daqui é bem tranquila, você tinha que estudar princípio de Le Chatelier, tá? Sempre cai princípio de Le Chatelier. Ou aqui, ou na FUVEST, ou nas duas, cai em princípio de Le Chatelier, certo? Aqui, essa daqui, talvez fosse um pouco traiçoeira, não fosse tão simples, tá? Essa daqui era bem tranquila, tá? Era só você manipular as duas equações, você viu que você manipulando a primeira, você já chegava na alternativa correta. Por isso que eu falo que você tem que fazer questão da FUVEST, tem que fazer questão, algumas do ITA, não precisa fazer todas, aquelas cabulosas do ITA. Mas dá uma olhada para as questões do ITA e as que você consegue fazer, ou pelo menos que você fala, bom, essa daqui eu vou tentar fazer essa daqui, tá certo? Porque acabam repetindo assuntos entre vestibulares. Não vai colocar a mesma questão, mas a ideia vai ser similar e você vai saber se virar, certo? Então, aqui também era bem tranquila, tá? Essa daqui era tranquila, contrário da base, que são as aminas, você vai ter os ácidos, tá? Essa daqui, um pouquinho de reação, talvez nem todo mundo tenha entendido essa daqui, nem todo mundo vê essa parte de reação. É um pouquinho mais complicado mesmo, tá? Aí você tem aqui essa daqui que era só entender aqui, não tinha muito segredo essa, né? As primeiras são bem mais tranquilas. Essa daqui ele falava de poluição térmica, que pode ser só diminuição da solubilidade de gás oxigênio, tá? Só você lembrar quando você está fazendo uma água para cozinhar um chá, lá para fazer um chá, tá? Sem segredo. Essa daqui também, o que o fertilizante vai fazer? Só tem uma que responde aqui, a função do fertilizante. Não vai bioacumular, não vai destruir camada de ozônio, tá? Não vai fazer com que tenha inversão térmica e nem vai produzir chuva ácida. Também, essa daqui, bem tranquila. Essa daqui também bem tranquila, tá? Se você estudou um pouco de cinética de decaimento, isso aqui, tá? E essa daqui também era só você analisar aqui. Opa, que tem o ácido carboxílico, aqui não tem mais. Então, como chama isso? Como ele perder? Qual faz sentido? Hidrólise. Hidrólise é a quebra pela água. Fenilação é colocar um fenil. Esterificação, você precisa de um ácido carboxílico e de um álcool. Não é isso aqui que está acontecendo. Hidrogenar é colocar hidrogênio, tá? Bom, você fala, bom, aqui está entrando hidrogênio, mas o que está saindo aqui? O que é o principal? Está saindo uma carboxila para formar CO2 e aqui você ficar só com esse fenol sem mais o ácido carboxílico, tá certo? Então, bem tranquilo, tá certo? Então, para mim do Enem não estava tão complicada na parte de química, tá? Tem umas coisas que eram bem conteudistas, assim, tipo, não tinha. Você vê que
As de cálculo, talvez vocês tenham dificuldade, mas creio que tirando aquela lá do surfactante, as outras são bem tranquilas de você conseguir resolver todas as questões no dia lá, ok? Então, essas daqui foram as questões do Enem. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria das questões e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Então, até mais.